O fato de ter multiplicado aquelas 95 teses, espalharam. Mas o que tinha por detrás daquilo lá? Das 95 teses? Há alguma coisa que pode ser feita pelo homem. Na época era o quê? A indulgência. Compra uma indulgência. E você vai tirar do purgatório seu avô, sua avó, seu marido, sua mulher, seu filho, você. E hoje, a igreja evangélica está vendendo indulgência com outro nome. Está prometendo bênção a troco de dinheiro. Num outro discurso. Num outro formato. Mas estão vendendo um lugarzinho no céu. E as pessoas estão comprando um lugarzinho no céu. Porque você vai falar com as pessoas, por que ele é salva, ele vai dizer alguma coisa que ele fez. E naquela época, pelo menos, ele precisava dar dinheiro. Hoje, nem sempre. Às vezes a pessoa está falando que ela tem um lugar no céu porque ela levantou a mão. Ao invés dela colocar a mão no bolso, que era mais difícil, hoje ela levanta a mão. E caminha para frente. E repete uma oração. Em determinados aspectos, está muito pior. Porque o céu está muito mais banalizado do que estava na época da Reforma Protestante. Dentro da onde? Dentro da Igreja Evangélica. Herdeira da Reforma Protestante. O grande lema da Reforma é: a liberdade de Deus punir os pecados não está à venda. Ou seja, Deus é incorruptível. Irmãos, você percebe como é grave isso? Quando nós achamos que Deus pode deixar de nos punir porque nós fazemos alguma coisa? É igual chegar um fiscal na nossa casa, na nossa empresa ou no trânsito e a gente dá uma graninha para ele e ele não nos pune. Ele está o quê? Se corrompendo. E as pessoas acham que Deus é corruptível. Lutero, como grande líder da Reforma Protestante, teve vários oponentes. Podemos destacar entre ele Johann Tetzel, o grande vendedor de indulgências, que foi o grande tema da publicação das 95 teses em 31 de outubro de 1517. E John Eck, entre outros. Porém, seu maior adversário, tanto em capacidade como no objeto da oposição, foi Erasmo de Roterdã. Como ele mesmo admitiu, como o próprio Lutero admitiu. Então, Erasmo escreveu esse livro, Livre-Arbítrio e Salvação, e em resposta a esse livro, Lutero escreveu Da Vontade Cativa, que tem um extrato em português chamado Nascido Escravo. Então, esse livro, Nascido Escravo, é uma resposta para Erasmo, que era amigo de Lutero, que também era simpático à reforma. Depois de ler a obra de Erasmo defendendo a doutrina do livre-arbítrio, Lutero escreveu o seu clássico Da Vontade Cativa, que é esse extrato aqui, em português, Nascido Escravo. Nesse livro, ele disse a Erasmo: elogio e gabo muito de ti o seguinte: és o único que atacou a questão em si, isto é, a questão essencial. E não me fatigaste com aqueles assuntos secundários sobre o papado, o purgatório, as indulgências e outras coisas desse tipo, que mais são frivolidades do que questões sérias. Então, sabe o que Lutero está falando? Está falando para Erasmo? O meu problema não é o papado. Não são as indulgências. Não é o purgatório. Eu não estou lutando contra isso. Isso são coisas secundárias. Lutero falando para o seu amigo Erasmo, que era o maior humanista da época. Humanista ele não tem no sentido que tem hoje, né? Pelas quais, até agora, quase todos tentaram caçar-me em vão. Quer dizer, eles estão tentando me matar, me botar na fogueira, me condenar, achando que eu estou pregando contra o Papa, contra o purgatório,
contra desurgências e coisa desse tipo. Tu foste o único que reconheceu o ponto central de toda a controvérsia. Ele fala para ela, você foi o único que percebeu o ponto central da luta. O fundamental da minha luta. Contra o que eu estou lutando? E pegaste a coisa pela gravata. Por isso, te agradeço de coração. Quer dizer, eu quero te agradecer por você ter escrito esse livro. E daí ele fala de Erasmo. Na resposta, né? Você não vai encontrar isso nesse extrato que tem da editora Fiel. Mas se você pegar lá o original, o original não, o completo, ele fala assim, Erasmo nada mais é do que casca sem nós. Sapo coaxante. Enguia que não pode se pegar e que utiliza seus conhecimentos para o mal. Nada sabe acerca do perdão de pecados e é um pagão crente no destino. Zomba de Cristo, de quem é o maior adversário. É Judas, cuja vida que desconhece a tentação encontra a morte sem penitência. Sabe por quê? Ele falou tudo isso de Erasmo? Porque Erasmo acreditava no livre-arbítrio. Irmãos, quem dentro da igreja evangélica hoje não acredita no livre-arbítrio? Quem? De 10, você vai encontrar um. Então, eu iniciei falando que hoje a igreja evangélica precisa de uma reforma maior do que precisava a igreja medieval no século XVI. Porque ali, no século XVI, a coisa era mais óbvia. Estava mais à vista. As pessoas se identificavam com mais facilidade. Hoje, é um cavalo de Troia dentro da igreja evangélica. Todo mundo vivendo em paz. Irmão para cá, irmão para lá. Eu prego na sua igreja, você prega na minha. Nós temos diferença, mas isso não é fundamental. É o que a gente está ouvindo. Ouvindo isso de pastores que se dizem reformados, falando isso. Que as doutrinas da salvação não são fundamentais.